O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje começamos, dia 14 de fevereiro, a trintena de São José e também o motivo daqueles que devem e desejam se consagrar. Seguir direitinho o projeto, o trajeto, o itinerário da consagração, divulgado lá nos destaques do nosso perfil, através do Pocket Terço, com o roteiro, e através dos vídeos do Padre Leonardo, também as indicações de leitura que propomos para não só a trintena, mas também a consagração a São José. E tomar de São José este exemplo de paternidade espiritual, de homem consagrado a Deus para o serviço, do cuidado daquele que é a nossa esperança, cujo tema da festa nós escolhemos nos braços de São José. A nossa esperança é Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje também a igreja celebra a memória destes dois missionários do século IX, Cirilo e Metódio. Cirilo e Metódio foram grandes missionários. A sua missão apostólica de evangelizar a parte da Europa, juntamente com São Bento, Metódio foi bispo. Cirilo morreu mais cedo e Metódio sofreu muitas humilhações por parte dos próprios cristãos da sua época. E por ser cristão, ele então sofre essas dificuldades e foi o sustento da Europa junto com São Bento. Tamanho foi o zelo e o cuidado. E no Evangelho de hoje, Jesus está saindo de Tiro e de Sidônia e foi lá que Jesus se encontrou com aquela mulher grega, Ciro-fenícia, ou seja, Jesus não poderia passar muito tempo fora da Judéia, porque esta era a tradição. Se um judeu passasse para o outro lado e fosse encontrar-se com os cananeus, ele se tornava impuro. Jesus se encontrou, então, com a cananeia, Ciro-fenícia, e lá realizou o milagre, e depois de expulsar o endemoniado da filha daquela mulher, Jesus agora, ele cura um mudo, que por não ouvir, falava mal. Ou seja,
quando o ouvido não é acostumado, atento a se inclinar à palavra de Deus, a língua ela não vai proferir o evangelho. E a leitura mística deste evangelho é que aqueles que já ouviram a palavra de Deus não devem se calar e devem usar a língua para ensinar aos mudos a ouvir a palavra de Deus e a falar. E esta é a pedagogia que vence todo o analfabetismo espiritual. Então, a surdez e a mudez para Jesus ou para Marcos é a deficiência daqueles como outros, endemoniados, doentes, enfermos, então devem ser curados na igreja. Jesus, então, ele passa na Decápole e espiritualmente tem um sentido dos 10 mandamentos, ou seja, o decálogo que é ensinado no catecismo, e depois Jesus, ao fazer este composto com a saliva e tocar a língua, mas antes de tocar ele olha para o céu, para realmente confirmar que aquela ação era uma ação divina, para que todos nós, filhos de Adão, possamos mais uma vez, por meio deste gesto recriador de Jesus, do barro, fazer nascer um homem novo, ou seja, da sua saliva, o hálito do Espírito Santo, que invade o coração deste homem que mudo estava, agora ele é preenchido com a palavra do próprio Deus, Jesus Cristo. Éfata, abre-te para o novo, abre-te para a vida nova, deixa os vícios, deixa o mundo, não somos filhos de Adão, somos filhos de Deus. E assim Jesus está repetindo um ato recriador do seu Pai, quando formou a humanidade também do barro. Amados, concluindo, então, portanto, eis a nossa missão de, uma vez tendo ouvido a palavra de Deus, a gente também repetir, ajudar aqueles que ainda estão surdos e porque não escutam, não falam bem, nem bendizem a Deus e não proclamam a palavra de Deus. Tem feito todas as coisas. Assim, Jesus também reconhecerá no nosso juízo a nossa missão de nós sermos também anunciadores do Santo Evangelho, anunciadores da Boa Nova. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. E é o gesto que nós fazemos no batismo de crianças, que o Senhor Jesus, quando tocamos nos ouvidos e tocamos na boca da criança e dissemos, éfata. O Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhe conceda que logo possa ouvir sua palavra e professar a fé para a honra e glória de Deus Pai. E por que isso não acontece? Não acontece porque passamos o nosso exame de consciência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.